bem-vindos a mais um programa Papo Aberto aqui na Exame Invest. Eu sou Carlo Cauto e sou editor da Exame Invest. E hoje estamos aqui para falar de uma empresa de tecnologia, da informação que tem um ticker icônico, né? CARD3, estamos falando da CSU, e temos hoje conosco o CFO, né, da CSU, que é o Guilherme Rocha. Muito bem-vindo, Guilherme, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Papo Aberto. Obrigado, Carlos, um prazer estar contigo e estou aqui para tirar as dúvidas que você achar legal. Vamos lá, que temos muitas coisas para tratar, para entender melhor um pouco mais da empresa, né? Então, primeiramente, o que faz, né, a CSU, né, que se tornou também uma das queridinhas do mercado, a gente vai falar disso também, do andamento da ação nos últimos meses, o que faz a CSU e como surgiu a empresa? A CSU é uma empresa de tecnologia de pagamentos, né? Nós surgimos, na verdade, há 3 décadas já, na abertura do mercado de emissores de cartão de crédito no Brasil, no início da década de 90. De lá para cá, na verdade, a empresa surgiu com um modelo de negócio disruptivo na época, que permitia que empresas que não tinham know-how sobre esse ecossistema de cartão de crédito lançassem um programa lançassem o seu próprio cartão de crédito num horizonte de tempo muito curto, de 3 a 4 meses, e prestando serviço end-to-end, né? Então, um modelo full service, onde as empresas não tinham esse know-how e conseguiam lançar esse cartão absolutamente do zero. De lá para cá, a empresa continuou inovando de uma maneira muito forte. Em 2006, nós fomos a primeira empresa do segmento a abrir suas ações no mercado brasileiro, na B3, né? Já no novo mercado. E em 2008 participamos também muito ativamente da abertura do mercado de adquirência também, fomos desenvolvendo uma série de competências internas que geraram, então, lançamentos de novas divisões de negócio, de loyalty, de customer experience, e mais recentemente, inovando fortemente aí também, e entrando no segmento de Banking as a Service no Brasil. Vamos entender melhor todos esses nomes em inglês, né? Vamos traduzir para um bom português. Mas então, só para entender, então, basicamente, o negócio core business, né? Como se fala em inglês, o negócio principal da CSU é, de fato, uma empresa, vamos supor, uma varejista, né? Ou uma empresa de outro tipo de setor, né? Que quer criar um cartão de crédito com a sua própria bandeira, né? Ou melhor, um cartão de crédito próprio, uma bandeira, né, de terceiro, pode ser Visa, Mastercard, etc. E ela contrata vocês, né, da CSU, para fazer toda a infraestrutura do cartão, criação de pagamento e colocar em ligação com a bandeira. É isso que vocês fazem? Exato. Para ilustrar isso, eu vou te contar uma historinha aqui bem rápida. Em 2008, a gente estava fazendo um evento de mercado, falando um pouco sobre a empresa, e uma empresa do ramo de seguros, né, que não tinha absolutamente nenhum cacuete ali, nenhuma expertise dentro da indústria financeira per se, assistiu esse programa, nos procurou e falou: poxa, eu achei muito interessante, como é que eu faço então para entrar nesse mercado? Bom, resumo da história, 4 meses depois, esse cartão tinha sido lançado, tá? Essa empresa é a Porto Seguro, que é a nossa cliente até hoje, e de uma maneira geral, assim, e hoje tem 5 milhões de portadores. Então, lançou, primeiro, saindo de expertise zero no negócio, até lançar o seu próprio cartão de crédito, levando em consideração que o que é isso? O que é lançar o seu cartão de crédito? Na prática é colocar esse meio de pagamento, né, na mão de um portador que vai executar essas compras, essa transação eventualmente que vai ser feita ali no estabelecimento, ela é autorizada dentro dos sistemas da CSU, que faz a parte toda regulatória e todo o controle do ciclo de vida desse produto, que passa pela emissão do cartão propriamente dito, por colocar esse cartão na mão do cliente, por autorizar essa transação, por fazer o controle de prevenção à fraude, intercâmbio, que já é uma coisa mais técnica ali do nosso mercado, mas também o Customer Experience e o Loyalty. O que significa isso também? Vamos traduzir aqui para português claro, né? É o atendimento do cliente final.
Então, é o atendimento do cliente final e que foi evoluindo de uma maneira significativa ao longo do tempo. Antigamente, eu estou falando antigamente, não é tanto tempo assim, há 5, 10 anos atrás, isso significava você ligar no contact center e falar com alguma pessoa, né? Hoje, quando a gente fala de Customer Experience, basicamente a gente está falando também de autoatendimento. E isso é provido, de novo, pela CSU ali dentro da transformação digital dos nossos clientes. O que é isso em português claro também? É você resolver todos os seus problemas, por exemplo, através de um app, né? Perdeu o cartão, você cancela. Quer solicitar uma via nova, você faz de novo pelo app. Quer tirar uma dúvida. Você quer olhar a sua fatura. A fatura não chega mais em papel. Pode até chegar, mas isso é exceção hoje em dia. Sim, então, todo esse tipo de autosserviço. Isso é Customer Experience. E Loyalty também. Loyalty é fidelidade. É você, de alguma maneira, retornar valor para o cliente final por conta das interações que ele tem com a marca do nosso cliente. Perfeito. Então, agora sim é mais claro. Então, de fato, se há hoje, vamos assim, um usuário do cartão de crédito de uma empresas que são clientes de vocês tem algum problema com o cartão, de fato, ela entra em contato não mais com a empresa, mas de fato vocês são o intermediário que fornece assistência para esses clientes, né? Exatamente. E o nosso modelo de negócio é um modelo muito flexível, tá? Então, isso significa que um cliente que chega na CSU, ele precisa contratar a vertical inteira desse ciclo de vida? Não necessariamente, ele é modularizado também. Perfeito. Então, se o cliente quiser, de alguma maneira, manter parte dessa expertise dentro de casa, in-house, né? Mas dentro de casa, você pode contratar também de uma forma muito modularizada. Então, é bastante flexível. Bem interessante esse ponto, mas antes de entrar na última parte que você citou, né, o Bank as a Service, essa questão essa novidade, né, essa de transformação digital que está se tornando uma nova vertente de negócios aí na CSU, eu queria falar um pouquinho da empresa em si, quanto que está o faturamento, como é que foi, né, faturamento nos últimos 12 meses, ainda não saiu o resultado do quarto tri, mas a gente pode fazer até o terceiro trimestre do ano passado. Como é que são? Quantos funcionários vocês têm? Onde vocês ficam? Legal. A CSU vem num ciclo muito virtuoso de resultados nos últimos anos. Tá? No 3T21 agora, que foi o último resultado publicado da companhia, o faturamento no acumulado de 12 meses, o faturamento líquido já ultrapassou a barreira do R$500 bilhão, né? Então de R$500 milhões. Isso tudo com crescimentos de 2 dígitos ano após ano da receita e crescimento ainda mais significativo quando a gente olha as linhas de resultado, EBITDA e lucro líquido. Por exemplo, o crescimento médio ponderado dos últimos anos de EBITDA já ultrapassa 20%. Tá? Ele tem sido recorde atrás de recorde. E o crescimento de lucro líquido, por exemplo, ele mais que triplicou nos últimos anos. Então, assim, a gente vem num ciclo realmente muito positivo de resultados. A companhia apresenta um EBITDA já da faixa aí da ordem de 30%, uma margem EBITDA da ordem de 30%, extremamente saudável, e uma característica muito grande do nosso negócio é a recorrência. Né? Então, 98% da nossa receita é uma receita recorrente, né, dentro do nosso modelo de negócio. O que significa isso, em última instância, por exemplo, para o nosso acionista? Previsibilidade. Né? Previsibilidade que você não tem ali flutuações significativas ou picos seguidos de vale em relação à receita e resultados. Falando de acionistas, a ação, né, da CSU, o CARD3, teve uma valorização expressiva nos últimos anos. Né? Se a gente pegar o andamento dos últimos 5 anos, a ação basicamente estava cotada, isso falando em 2016 e 2017, R$4, R$5 em 2017, né? Foi subindo já em 17, aliás, final 16, começo 17, foi para quase R$12, se manteve num patamar parecido, depois caiu em 18 para 7, R$8, e a partir de 19 começou uma subida que levou a ação para alcançar basicamente os quase R$30, né, em abril de 2021. A partir de lá, teve uma queda e a ação voltou para os R$13,84 na cotação de hoje, né, hoje 26, né, de janeiro. Então, como é que se explica esse andamento? Como é que vocês explicam esse andamento da ação de 2, né, em 2016 estava R$2 para R$30 em basicamente 4 ou 5 anos, e agora essa queda expressiva nos últimos 6 meses? Basicamente, primeiro, a explicação aqui do crescimento é quase uma correção
do mercado em relação à própria visão da CSU. A CSU é uma empresa que vem apresentando resultados consistentes, como eu falei, num ciclo muito virtuoso de negócios. E mesmo quando a gente observa esse pico, e esse pico aconteceu principalmente porque a partir ali de uma série de visões e de uma intenso relacionamento com o próprio mercado, mesmo que a nossa área de RI, e que a companhia busca fazer de forma a dar mais visibilidade, já que nós somos uma small cap, né, a gente carece de cobertura, carece de visibilidade de uma maneira geral, até por ser uma empresa já há 15 anos, já o nosso IPO já monta aí há 15 anos atrás. Então isso tudo, de alguma forma, tira a gente um pouco ali da evidência mais forte do mercado. Na prática, o que a gente vê é uma correção e também um reconhecimento por parte do mercado de uma estratégia da companhia de apostar no segmento digital. E isso se mostrou muito correto, principalmente no cenário pandêmico. Né? Você vê que a pandemia, afetando a economia como um todo, na CSU, na verdade, como a gente já havia feito essa mudança, esse dever de casa, exatamente, da transformação digital, que a gente busca não só apoiar, a gente busca fomentar isso junto aos nossos clientes. Né? E, de fato, isso deu um fit, né? Combinou muito bem com o cenário pandêmico, trazendo uma série de desafios onde a gente estava muito preparado para atender justamente esse tipo de situação. Um ponto assim, super importante, já ali parece distante demais, né? Mas março de 2020, ali quando estourou a pandemia no Brasil, em praticamente 2 semanas, em 20 dias, a gente colocou praticamente 70%, 80% de todo o contingente nós temos 6 mil colaboradores, de colaboradores ali de Customer Experience em home office. Quase 100% da equipe de tecnologia também, que suporta os principais serviços da companhia em home office. E isso tudo muito rápido. E por que isso? Porque a empresa já tinha feito esse dever de casa, de transformação digital, a gente chama de o digital first, né, sempre no raciocínio ali do dia a dia. E isso tudo eu acho que foi primordial, junto com a estratégia de entrar no segmento de Banking as a Service, como você já tinha comentado. Isso, de alguma maneira, foi bem percebido pelo mercado e responde por essa subida muito forte no ano passado. Já a queda que aconteceu no segundo semestre, principalmente que a gente ainda está sofrendo, é um reflexo muito claro do segmento onde a gente atua, que é o segmento de tecnologia e principalmente das ações com menor cobertura e menor liquidez, as small caps, de uma maneira geral. Esse segmento, de uma maneira geral, está sofrendo muito por um cenário aí crescente de taxa de juros em elevação, apesar do que a gente nota claramente que a CSU, primeiro, por ter um endividamento aqui que tende a zero, tá? Nós temos caixa hoje suficiente para cobrir praticamente 3 vezes a nossa dívida onerosa. Então, assim, do ponto de vista de saúde financeira, um cenário de elevação de taxa de juros não nos afeta. Mas isso afeta, de uma maneira geral, as empresas, principalmente as startups aqui de tecnologia, quando a gente pensa em termos de métricas de valuation. Tá? De uma maneira geral, isso não se aplica à CSU, mas pela CSU ser uma empresa de tecnologia, também com essa baixa liquidez, a gente acaba sofrendo junto com o mercado. E esse é um ponto muito relevante para a gente chamar a atenção, porque apesar de termos uma expansão de receita muito significativa, uma margem EBITDA, entregamos resultado aqui de forma sistemática, né, com margens de 30%, o nosso valuation não reflete isso. Hoje a gente está sendo tradeado aqui a praticamente 3,5 vezes, 4 vezes EBITDA, o que para o segmento da CSU, onde a gente está inserido e dentro do nosso contexto, na verdade, um valuation muito baixo. Né? Pois é, falando um pouco disso, né? Vamos falar um pouco das empresas do segmento de tecnologia, mas em geral empresas inovadoras, fintechs, por exemplo, né? Do setor financeiro, mas outras empresas também do setor de pagamentos, por exemplo. Todas elas estão sofrendo muito na Bolsa, não apenas pela questão da elevação da taxa de juros, mas há um bom tempo. O Nubank é o último caso, né? Fez o IPO, já perdeu 20%, mas lá tem uma questão também de superavaliação da empresa, é outro assunto. Mas, em geral, a Cielo, por exemplo, está sofrendo muito, outras empresas de pagamento estão também sofrendo na Bolsa. Por que vocês acham que isso está acontecendo? A chegada do Pix, inovações que estão estão bypassando, né, estão superando os intermediários, o mercado está mudando ou apenas é uma tendência momentânea e isso vai passar logo mais?
Olha, existem diversas razões e que afetam os players desse mercado por motivos diversos, né? Então, por exemplo, é fato, tem incumbentes aqui, ou seja, empresas que já atuam nesse mercado há mais tempo, que estão vendo o seu market share ali afetado, ameaçado fortemente. Existem, no caso da adquirência, né, você citou a Cielo, por exemplo, você tem aqui claramente um mercado com novos entrantes que estão, de alguma maneira, jogando o prêmio desse mercado para baixo. Então, você vê claramente uma tendência ali de disputa de mercado e tendência de queda. Isso afeta a perspectiva de crescimento futuro e, naturalmente, isso se reflete no valuation dessas empresas. Você tem as situações de startups cujo valuation se baseia muito fortemente numa projeção futura. E aí o cenário de aumento de taxa de juros acaba jogando esse valuation para baixo. Então, um motivo completamente diferente. Claro. E a questão do Pix também. O ponto aqui que, de alguma maneira, acaba que o mercado acaba enxergando esse segmento como algo único e homogêneo, e isso não é necessariamente verdade. Então, o que a gente busca aqui esclarecer também olhem, dentro desse segmento existem situações diferentes. A CSU, por exemplo, é uma empresa que o Pix afeta o nosso mercado. O Pix afeta pagamentos. Afeta o ecossistema de cartões? Sim, mas principalmente débito no primeiro momento. Tá? A usabilidade, né, a experiência do usuário para o pagamento com crédito, ela ainda é muito positiva, é muito significativa, e comparado com todo mundo aqui que já fez um Pix ou já usou uma Digital Wallet, por exemplo, fazendo pagamento com cartão de crédito no celular, sabe que é imbatível. A experiência com o celular e do cartão ainda é muito positiva. E mais do que isso, como eu falei, a CSU é uma empresa de tecnologia de pagamento, então a gente não está ali restrito ao ecossistema de cartões. Justamente a iniciativa do Banking as a Service vem justamente para que a gente possa capturar, por exemplo, o valor gerado pelo Pix e também pelo Open Banking. Tá? Então, dentro desse segmento, a gente tem que olhar que existem incumbentes absolutamente afetados, como, por exemplo, a gente falou aqui no segmento de adquirência, e existem incumbentes, como a própria CSU dentro do segmento que atua, que, na verdade, estão se movimentando para, assim como as startups, disruptar essa indústria. Na verdade, a gente vem, ao longo desses 30 anos, a gente aposta o tempo inteiro justamente nisso, nessa inovação constante, para que a gente possa, ao mesmo tempo, transformar essa indústria. E eu, particularmente, sou um apaixonado pelo pagamento eletrônico, pelo pagamento digital. Eu acho que não tem como voltar atrás. Falando nisso, então, vamos entender um pouco qual que é a visão de vocês para os próximos 10, 15, 20 anos na questão dos pagamentos digitais. Qual que é a tendência que vocês estão vendo? Como que o brasileiro vai pagar daqui 5, 10, 20 anos? Se os cartões vão permanecer, se vão ser cartões apenas digitais no telefone, se pagamento de transações instantâneas vão ser, ou biométricas, quem sabe, né? Vão ser o futuro. Qual que é a visão de vocês aí na CSU? Na prática, o conceito por trás do pagamento, vou falar principalmente do conceito, porque qualquer outra colocação vai ser um exercício de futurologia muito, muito arriscado, tá? Mas existe um conceito que é do Seamless Pay. Seamless Pay é o pagamento sem costura. Sabe aquela camiseta que você coloca que não tem costura, que você nem sente no corpo? É a mesma coisa quando a gente trata de pagamento. É o pagamento que você faz sem ter que notar que fez o pagamento. Uma forma muito clara de tangibilizar isso, eu acho que uma das primeiras experiências que trouxeram isso para o grande público foi o pagamento do Uber. Né? Que você chama o teu motorista, entra e sai, você fez o pagamento e você não teve que interagir. Mas você não abriu mão do controle. Né? E, na verdade, o que está por trás do pagamento no Uber ali? Além da wallet que eles têm, mas, na verdade, está ali dentro do instrumento de pagamento, que é um cartão de crédito na maior parte das vezes. Então, assim, o cartão de crédito ele vai desaparecer? Sinceramente, não. Ele vai sofrer por outras formas de pagamento instantâneo ou digital. Eu acho que ele vai ter ali a sua parcela também de estabilização. Mas eu aposto muito mais numa coexistência, tá? E em um acelerar o outro do que necessariamente o Pix ele não vai substituir isso, mas ele vai provocar uma séria transformação nesse tipo de sentido. E o vencedor aqui, na verdade, não é se você vai fazer o pagamento pela forma A, B ou C, é o pagamento
é a experiência do usuário que vai ditar o futuro. E essa experiência do usuário, ela tem que ter duas características, pelo menos na minha opinião. A primeira, ela tem que ser o mais invisível possível, o mais imperceptível, você paga sem ter que se preocupar com isso, mas você não perde o controle. E isso tudo, até o pagamento biométrico que você citou, ele já existe. Por quê? Um exemplo aqui, aliás, eu estava falando com um colega meu há pouco tempo atrás, que a pandemia, nesse caso, até atrapalhou um pouco. Eu tenho um celular com reconhecimento facial e a máscara afeta isso bastante. Mas na hora de fazer um pagamento, por exemplo, com o meu celular, eu utilizo o reconhecimento facial e ele vai e autoriza e faz o pagamento imediatamente. É muito rápido, é muito fácil. E esse é um pagamento biométrico já. Claro, né? Claro. Por trás disso, nesse caso, ainda tem um cartão de crédito também. Como poderia ter um Pix, como poderia ter uma outra modalidade. Então, na verdade, é a experiência que vai ditar, tá? Muito mais do que outros aspectos. Né? Exatamente. Perfeito. Agora, falando de experiência, eu queria voltar um pouco ao ponto do Bank as a Service, né? Vocês são provedores de solução dessa nova frente de negócios. Me explica um pouco. O que significa isso em bom português? Quem são os clientes, vamos dizer assim, os clientes-alvo, né, o público-alvo, e se isso já está sendo implementado, se esse tipo de serviço já é implementado no Brasil ou é uma novidade que está chegando agora? Tá certo. Bom, Banking as a Service é uma expressão que, primeiro, essa indústria, ela está ainda muito no início. Né? Já existem players, já existe uma série de fintechs também atuando nesse setor, mas cada uma tem uma determinada definição para isso. Bom, qual é a definição que nós utilizamos de uma maneira geral? O Banking as a Service é você, de alguma maneira, permitir que uma empresa crie um ecossistema financeiro, tá? Seja ele só de pagamentos, ou seja ele até mais amplo mesmo, pensando aqui já numa instituição financeira propriamente dita, partindo praticamente do zero. Quem são os clientes, de uma maneira geral, aqui alvo? Na verdade, é a indústria, é a economia como um todo, tá? Então, todas as indústrias farmacêuticas, indústrias de bebidas, indústrias de varejo, de uma maneira geral, indústrias de serviços, indústria de educação, todas elas, na verdade, podem se beneficiar ao criar um ecossistema financeiro para que o seu cliente não saia da sua esfera de controle, tá? O cliente final dessas indústrias não saia da sua esfera de controle e vá, por exemplo, para uma instituição financeira onde ele perde simplesmente o controle disso e essa instituição financeira, ou um banco propriamente dito, vai se beneficiar de toda aquela relação dali para frente, relação essa que foi gerada por você. A CSU, ela então enxerga nessa oportunidade justamente da mesma maneira como em 1992, ali na abertura do mercado de cartão de crédito, uma série de empresas que não tinham know-how para entrar nesse tipo de segmento, que é um segmento que é caracterizado por um serviço de alta criticidade e extremamente regulamentado. Agora, mais ainda. Esse é o grande atalho que a gente se propõe a fazer para o nosso cliente. Então, você que está na indústria de varejo, você não precisa entender do mercado financeiro para você atuar no mercado financeiro. Com o BaaS, né, com a Blue Sea, na verdade, que é a nossa divisão de negócios voltada para Banking as a Service, você pode atuar nesse mercado, que eu cuido de todo o regulatório junto ao Bacen, eu trato toda a parte de prevenção e lavagem de dinheiro, a parte de prevenção a fraudes, e principalmente o que nós entendemos como BaaS se apoia num tripé. Esse tripé é formado por um core bancário de altíssima performance, tá? E feito absolutamente voltado para essa indústria. Então, a gente não adaptou um sistema, por exemplo, de cartões para atuar no mercado de Banking as a Service. São coisas diferentes, tem particularidades. Então, tem um core bancário aqui integrado no SPB e no SPI. SPI, para bom entendedor, é o Pix, tá? Perfeitamente integrado às soluções que a CSU já tem, de cartões sim, né? Cartões de crédito, Loyalty e Customer Experience. Então, todo esse know-how ele já vai integrado nativamente a esse core bancário. E, por fim, preocupado principalmente aqui, a terceiro pé desse tripé é a experiência do usuário voltada aqui num super app, né, onde ele consegue resolver todos os seus problemas e, ao mesmo tempo, está integrado a um grande marketplace de serviços financeiros que, na prática, quando você fala
por exemplo, para a gente nota as contas digitais que estão entrando no mercado, elas não se sustentam através de tarifa. Você não tem espaço no mercado para cobrar tarifa. Então, como é que você vai sustentar do ponto de vista econômico-financeiro, da viabilidade econômico-financeira para isso? Necessariamente através de operações financeiras, de crédito. Crédito e outros serviços também financeiros, como seguros, como acesso a investimentos e por aí vai. E isso tudo, na verdade, é como a CSU busca antecipar, inclusive, toda a transformação que o Open Finance vai trazer para o mercado brasileiro de uma maneira geral, já dentro dessa proposta. Porque nós temos uma série de parcerias integradas e que quem se beneficia, em última instância, é o cliente do meu cliente final, que tem acesso a uma série de serviços ali que concorrem livremente entre si para oferecer o melhor tipo de serviço. E isso gera justamente retorno para o dono desse ecossistema, que aí sim é o meu cliente. Perfeito, perfeito. Só para complementar essa questão do Bank as a Service, já que você também citou a questão do controle da compliance, lavagem de dinheiro, origem dos recursos, etc. Como é que você vê a questão das criptomoedas, que também estão se tornando cada vez mais populares no Brasil e que poderiam ser, em breve, se não já são, um instrumento de pagamento, dessa vez não regulamentado, né, por nenhum banco central. Vocês, assim, têm alguma atuação nesse segmento? Olham com uma desconfiança? Qual que é a percepção de vocês? Não, a gente olha não com desconfiança, a gente olha, na verdade, com um estudo e um interesse muito grande. Tá? Existem diversas barreiras ainda para que uma criptomoeda, de fato, e a mais famosa, Bitcoin, seja utilizada de fato como um instrumento de pagamento. Um deles, principalmente, é justamente o alto valor hoje, né? E a flutuação justamente dessa cotação que acontece com uma frequência muito grande, a volatilidade em última instância. Isso quando a gente olha de uma maneira muito técnica, tá? E aí falando aqui de um ponto de vista mais econômico, propriamente dito, uma das características que uma moeda tem que ter para que ela seja um instrumento de pagamento eficiente é a previsibilidade e uma certa estabilidade no valor ao longo do tempo, tá? Quando a gente fala do Bitcoin, a gente nota que ele é muito mais um asset, um ativo de investimento, do que necessariamente um ativo para pagamento, justamente porque a volatilidade é muito grande. Então, essa previsibilidade fica prejudicada. Esse é um ponto. Agora, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, a gente nota dezenas de criptomoedas sendo desenvolvidas e evoluindo, e, de fato, está absolutamente no nosso roadmap integrar como uma opção de pagamento, sim, pensando novamente aqui na experiência do usuário final. Se ele tem, ou se ele, de alguma forma, detém valor num tipo de carteira de criptomoedas, ok, vamos permitir que ele transacione com essa carteira da maneira e com a usabilidade que a gente já dá para as outras moedas. Então, esse é o grande objetivo. Tem N formas que a gente vislumbra. Hoje, eu ainda não vejo nenhuma maneira, ali nenhuma solução que seja realmente, que tenha uma usabilidade a toda prova. Tá? Mas isso vai acontecer e a gente vai estar ali justamente para prover esse tipo de possibilidade para os nossos clientes. Então, com certeza, esse pode ser um gancho para uma futura entrevista, um futuro papo aberto com certeza. Aqui com vocês. Gente, infelizmente, por hoje é só. Teria muitas outras perguntas aqui para o Guilherme, simplesmente sobre essa questão, né, das criptomoedas e do futuro dos pagamentos, mas por hoje, infelizmente, teremos que encerrar nosso papo aberto. Eu queria agradecer muitíssimo o Guilherme Rocha, CFO da CSU, por ter estado conosco hoje aqui no Papo Aberto. Muito obrigado, Guilherme, foi um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, Carlos. Estou super à disposição para a gente conversar e bater papo sempre que possível. Com certeza, logo mais voltaremos a falar sobre as criptomoedas como instrumentos de pagamento digital. E muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui na Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu comentário que ajuda muito a gente, e também o nosso site exame.com. E não se esqueça, todo dia 8 da manhã no Instagram e no YouTube, nossa abertura do mercado. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até mais.